Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias. E hoje, com a graça do Senhor, nós vamos finalizar a nossa exposição do trecho de Filipenses, que nós iniciamos há 2 domingos. Então eu convido os irmãos para abrirem em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, hoje eu vou fazer a exposição, irmãos, do verso 9 até o verso 11. Mas eu vou fazer a leitura desde o verso 1, porque para a gente relembrar tudo o que o apóstolo Paulo vem ensinando aos cristãos da igreja de Filipos, tá bom? Então acompanhem a leitura que eu vou fazer a partir do verso 1. Filipenses capítulo 2, a palavra de Deus nos diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Eu queria convidar os irmãos para nós lermos agora todos juntos, para lermos em uníssono, do verso 9 até o verso 11. Vamos ler. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Santo, nós louvamos o Teu nome pela Tua santa e preciosa palavra. Nós te louvamos, ó Deus, por mais uma vez o Senhor nos congregar, mais uma vez o Senhor nos trazer para prestarmos culto ao Senhor, para podermos, ó Pai amado, desfrutar da Tua companhia, para podermos, ó Deus, entoar louvores ao Teu santo nome, para experimentarmos mais do Santo dos Santos e da Tua santa presença. Nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra que acabamos de ler. E, ó Pai amado, nós suplicamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que não aconteça conosco, que não seja dito de nós aquilo que o Senhor disse um dia a respeito do povo de Israel, que tendo ouvidos, não ouviam, que não conseguiam entender com o coração, que não conseguiam enxergar e, consequentemente, não eram salvos. Mas que, por Teu Espírito, o Senhor nos dê olhos para contemplarmos a beleza de Teu Filho Jesus Cristo, para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Que o Senhor nos dê ouvidos que ouçam com atenção a proclamação da Tua santa palavra, e que o Senhor nos dê um coração que compreenda,
Que o Senhor nos dê um coração que entenda, um coração acima de tudo, ó Deus, crente, um coração que creia, um coração que se apegue à Tua palavra, um coração que se agarre às Tuas promessas. Olha por todos nós presentes aqui nesta noite, ó Deus, que do pregador, a criança mais nova aqui, que todos venhamos a nos beneficiar, ó Deus, com a exposição das Sagradas Escrituras. É a súplica que nós te fazemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no domingo passado, nós nos detivemos nos versículos de 5 a 8. E no domingo passado, nós observamos como o apóstolo Paulo, ele trabalha à disposição dos crentes filipenses, para que os crentes filipenses busquem a humildade, para que os crentes filipenses procurem relacionamentos interpessoais nos quais eles se portem com altruísmo, eles ajam com abnegação, pensando nos outros, pensando no bem das outras pessoas, não em si mesmos. E nós vimos que Paulo trabalha isso apontando para o exemplo supremo do Senhor Jesus Cristo. Os cristãos de Filipos, meus irmãos, e nós também, nós fomos abençoados pelo Deus triuno, nós fomos unidos ao Senhor Jesus Cristo, nós fomos unidos àquele que demonstrou de forma cabal o que é ser humilde e o que significa amar os seus irmãos. E em virtude dessa união, nós somos capacitados pelo Espírito Santo para agirmos da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo agiu. Paulo desejava que os filipenses compreendessem essa verdade, e ele também deseja que nós entendamos isso. Que por causa da nossa união com o Senhor Jesus Cristo, nós temos condições. Condições não geradas por nós mesmos, mas condições que nos foram dadas graciosamente pelo Senhor. Nós temos condições, irmãos, de agirmos exatamente como o Senhor Jesus Cristo agiu. Pois, uma vez que estamos unidos a Cristo, nós temos a mente de Cristo. E a nossa união com o Senhor Jesus Cristo é a base da nossa ação como Cristo. Mas eu preciso dizer aos irmãos nesta noite que é bem verdade que existem algumas coisas nas quais nós não podemos imitar o Senhor Jesus Cristo. Você vai dizer, mas nós somos chamados a imitar o exemplo de Jesus. Nós somos chamados, por exemplo, pelo apóstolo Pedro, a imitarmos o exemplo de Cristo, suportando as perseguições, suportando as provações, não revidando com ultraje, não fazendo ameaças, mas agindo como Jesus agiu, ou seja, entregando-se a Deus, aquele que julga retamente. É verdade que nós somos chamados a imitarmos a Cristo em muitas áreas, mas não em todas. Nós não podemos imitar a Jesus em todas as coisas. Nós não podemos imitar ao Senhor Jesus Cristo, por exemplo, no seu sofrimento vicário e salvador. Apenas Jesus sofreu desse modo. Apenas Jesus sofreu como substituto. E apenas os sofrimentos de Jesus possuem valor salvífico. É verdade que nós também sofremos, mas, meus irmãos, o nosso sofrimento, ele não é vicário. Nós não sofremos no lugar das outras pessoas. Nós não sofremos como substitutos uns dos outros. E o nosso sofrimento não nos salva. O nosso sofrimento não é meritório. O nosso sofrimento não possui valor salvífico. Então, nesse sentido, irmãos, nós não podemos imitar o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos imitá-lo sim na paciência em meio ao sofrimento, na firmeza, no apego ao Senhor Deus. E de acordo com o apóstolo Paulo, meus irmãos, nós também podemos seguir o exemplo de Cristo na maneira como nós deixamos de lado os nossos projetos pessoais.
Nós podemos imitar ao Senhor Jesus Cristo na maneira como nós deixamos de lado a nossa própria vontade, o nosso próprio interesse, para mergulharmos nas vidas dos outros, com o objetivo de fazermos bem às outras pessoas, de servirmos às outras pessoas. Isso porque, como Paulo nos mostrou, Jesus, sendo Deus eterno, ele não se agarrou à sua divindade como uma justificativa para nos deixar entregues à nossa própria sorte. Paulo vai dizer que exatamente porque ele é Deus, exatamente pelo fato de ele ser coigual com o Pai, foi por essa razão que ele foi levado a agir em nosso favor, deixando a glória celestial, temporariamente deixando de manifestar alguns dos seus atributos divinos, assumindo a forma de um servo, assumindo a forma de um escravo, submetendo-se à lei que foi quebrada por todos nós, obedecendo à lei de forma passiva, ou seja, recebendo sobre si a punição da lei, a morte. E não qualquer morte, como Paulo faz questão de destacar no verso 8, mas a morte mais humilhante, a pior das mortes, a morte de cruz. Então Paulo aponta para essa disposição humilde e servil de Jesus Cristo, e é essa disposição que ele diz que nós devemos imitar em nossos relacionamentos interpessoais. Nós devemos nós devemos parar de pensar em nós mesmos, de nos preocuparmos com nós mesmos e pensarmos mais nos outros, no bem das outras pessoas. E mais, meus irmãos, Paulo deseja que todos nós saibamos que a humildade e a abnegação são não apenas o nosso dever, porque nós somos cristãos. É verdade que essas coisas são deveres que nós temos, mas a humildade e a abnegação, além de serem nossos deveres, Paulo nos mostra hoje, do verso 9 ao verso 11, que a humildade, a abnegação, o altruísmo, são o caminho para a glória. Estas coisas são o caminho para a exaltação. Quando eu leio essa passagem de Filipenses capítulo 2, do verso 9 ao verso 11, meus irmãos, eu sempre me recordo de uma frase do meu pastor, o reverendo João Lemos. Em uma de suas pregações ele disse que a vida cristã é uma caminhada rumo à glória. Só que no meio do caminho existe uma subida ao Gólgota. Existe uma subida ao Calvário. E quando você vê a continuação do argumento de Paulo aqui em Filipenses 2, você vê que esse foi o exato caminho percorrido por nosso Senhor Jesus Cristo. Então olhe para o verso 9, veja como Paulo começa a nos falar sobre esse caminho percorrido pelo Senhor, sobre a sua exaltação. No verso 9, o apóstolo Paulo diz assim, veja só, preste atenção. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O primeiro detalhe, meus irmãos, para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês, é que, a partir do verso 9, o sujeito das ações muda. Olhe novamente para o trecho que vai do verso 5 até o verso 8. Nesse trecho, do verso 5 até o verso 8, o sujeito de todas as ações foi o próprio Jesus Cristo. Vejam que Paulo vai dizer que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo, ele se tornou em semelhança de homens, ele foi reconhecido em figura humana, ele a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, em toda a trajetória de encarnação, serviço, sofrimento e sacrifício, Jesus é o agente de cada ação. Mas a partir do verso 9, observem, o sujeito de todas as ações é a pessoa do Pai. Não é o Filho, não é
O Senhor Jesus Cristo é o Pai, o agente de todas as ações, do verso 9 até o verso 11, e isso é interessante. Veja que Jesus, ele humilha a si mesmo. Mas quando se trata da sua exaltação, ele não exalta a si mesmo. Aqui você tem mais um exemplo, mais uma demonstração do altruísmo e da abnegação do Senhor. Ele não exalta a si mesmo, é outra pessoa que faz isso. Outra pessoa o exalta. O Pai é aquele que glorifica o Filho. E percebam, meus irmãos, que o objetivo do Pai é que ao final todo joelho se dobre diante de Jesus Cristo. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Percebam que, de acordo com Paulo, o desejo do Pai é a glória do seu Filho. Mas reparem que a glória do Filho também é a glória do Pai. O Pai se deleita em honrar o Filho pelo cumprimento da sua missão redentora, e a honra concedida ao Filho mostra em plenitude ainda maior a glória do Pai. O que você vê aqui é uma maravilhosa demonstração de altruísmo que existe dentro da própria Trindade. Você vê aqui, irmãos, que as pessoas da Trindade, as pessoas da divindade, elas não competem umas contra as outras. Não há rivalidade na Trindade, como muitas vezes há na igreja. Não há partidarismo entre as pessoas da Trindade, como muitas vezes há entre nós. As pessoas da Trindade, meus irmãos, elas não são rivais umas das outras. Eu sei, você sabe como coisas como rivalidade, ciúme, inveja e vaidade, essas coisas elas ameaçam os nossos relacionamentos interpessoais. Mas nenhuma dessas coisas existe no relacionamento das pessoas da Trindade. Nenhuma dessas coisas tem lugar entre as pessoas da Santíssima Trindade. Pense, por exemplo, na bendita pessoa do Espírito Santo. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16, e veja o que o Senhor Jesus Cristo disse a respeito do Espírito Santo. João, capítulo 16, eu vou ler os versos 13 e 14. João, capítulo 16, João 16, verso 13 e verso 14. Veja só, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Percebam, meus irmãos, exatamente o que o Espírito Santo veio fazer. Ele não veio falar de si mesmo. Ele não veio chamar a atenção da igreja para si mesmo. Já houve quem dissesse, meus irmãos, que a obra do Espírito Santo é servir como um holofote para a cruz do Senhor Jesus Cristo. Ele veio não para glorificar a si mesmo, ele veio não para se colocar em evidência, como acontece em muitas igrejas. Ele veio para falar de Cristo. Ele veio para chamar a atenção dos pecadores para Cristo. E não há na bendita pessoa do Espírito Santo nenhum ciúme. Não há na pessoa do Espírito Santo nenhuma insatisfação em fazer isso. Pelo contrário, ele tem imenso prazer em agir dessa forma. A mesma coisa acontece aqui na nossa passagem de Filipenses capítulo 2. No relacionamento entre o Pai e o Filho, existe exatamente o que Paulo ordenou aos filipenses. No relacionamento entre o pai e o filho, o pai procura a glória do seu filho. E o filho não faz nada por rivalidade ou vanglória. O filho também busca a glória de seu pai.
Nós somos convocados então pelo apóstolo Paulo, meus irmãos, a seguirmos o exemplo da mais perfeita comunidade, que é a Santíssima Trindade. E vejam no verso 9 do nosso texto, a expressão traduzida como pelo quê? A maneira como Paulo começa aí o verso 9, ele começa, veja, pelo quê? Essa expressão, ela mostra que Deus, ele leva a humilhação de Jesus a uma conclusão. A humilhação não foi a última palavra. O sofrimento não foi a última palavra. A sepultura não foi a última palavra. Pelo contrário, Deus, ele usa essa humilhação e ele leva essa humilhação a uma conclusão. Nós também podemos entender isso em termos de meio e fim. Ou seja, o interesse do Pai, o desejo do Pai sempre foi a exaltação do Filho. A exaltação de Jesus sempre esteve nos planos de Deus Pai. O Pai sempre teve como propósito magnificar o nome de seu Filho amado. Irmãos, tudo o que o Pai fez, Ele fez pensando na glória e na alegria do Filho. Pensem, por exemplo, na escolha de uma noiva. Pensem, meus irmãos, por exemplo, em como o pai escolheu uma noiva para o seu filho. Pense não em como Jesus foi dado a você, mas como você, como parte da igreja, foi dado a Jesus Cristo. Essa noiva, ela é para o deleite do filho. A glória do Pai, ela também está na glorificação do seu Filho amado. Mas o caminho que o Pai traçou no pacto da redenção foi um caminho que passava pela humilhação. Ele seria exaltado, ele seria glorificado, ele receberia o nome que está acima de todo nome, mas ele teria de encarnar, ele sofreria humilhação, ele se submeteria à lei, ele sofreria a morte no lugar do seu povo. E em resposta à sua perfeita obediência, o Pai o exaltaria. É esta a ideia do apóstolo Paulo por meio dessa pequenina expressão, pelo que. Vejam no verso 9 que Paulo diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Literalmente, o que Paulo diz aqui, a maneira como ele escreve, nós poderíamos dizer que o Pai super exaltou a Jesus. Então não é uma exaltação qualquer, mas é literalmente uma super exaltação. E essa super exaltação, ou digamos essa exaltação, a maneira como Jesus foi exaltado sobremaneira, é uma referência, veja só, ao primeiro acontecimento após a sepultura. Paulo fala da exaltação de Jesus em termos passados. Então essa referência à exaltação de Jesus como algo ocorrido no passado é ao primeiro evento logo após a sepultura, que foi a ressurreição. Então aqui você tem uma menção ou uma alusão à ressurreição dos mortos. Paulo está dizendo que Deus, ele exaltou ao Filho, ele exaltou a Jesus sobremaneira quando o ressuscitou. Quando o libertou, quando o levantou das garras terríveis da morte. Meus irmãos, Jesus desceu em sua encarnação. Ele desceu ainda mais em seu sofrimento, e desceu em sua morte, e desceu em seu sepultamento. Mas o sepultamento foi o ponto final da humilhação do nosso Redentor. Com o sepultamento, a humilhação terminou, e logo depois, em um ato final e grandioso, a sepultura não pôde mais retê-lo. Irmãos, o ressurgir de Cristo das profundezas da morte desprezível levou a sua pessoa inteira a um ponto mais alto do que a mais alta de todas as suas criaturas. E nessa sua super exaltação, o apóstolo Paulo nos diz que o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. Talvez você já tenha visto alguma camiseta, ou talvez você já tenha usado essa camiseta, tá? Ou um boné, com a seguinte inscrição: Jesus, o nome acima de todo nome.
Inicialmente, eu quero... nós podemos mesmo chegar a pensar que esse nome está acima de todo nome. Tá? Nós podemos chegar a pensar que esse nome que está acima de todo nome, esse nome dado pelo Pai, é o nome Jesus. Mas não é essa a ideia do apóstolo Paulo aqui. O nome Jesus não foi dado em exaltação. Foi dado por ocasião da encarnação. Tá? Então não é o nome Jesus que é o nome acima de todo nome. O consenso, meus irmãos, dos comentaristas é que Paulo não revela aqui no verso 9 que nome é esse, mas ele revela esse nome no verso 11. Olhe para o verso 11 rapidamente. No verso 11, Paulo diz assim, ele revela esse nome quando ele diz que toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? É Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja só, irmãos, o nome que está acima de todo nome é Senhor. Aqui, a gente já precisa se arrepender pela forma banal como a gente usa esse nome muitas vezes. O nome que está acima de todo nome é Senhor. O pastor John MacArthur, ele faz um comentário interessante, dizendo assim: Senhor é o título de majestade, de autoridade, de honra e soberania. Obviamente, Senhor, usado no sentido de autoridade, comando soberano final, está acima de todos os outros nomes. Quem quer que seja o Senhor sobre todos os outros, é aquele que tem supremacia absoluta, e é aquele que tem o direito de ser obedecido como divino mestre. Um outro comentarista, um pastor chamado Dennis Johnson, ele vai dizer que como Senhor, Jesus é o imperador supremo de todo o universo. Ele é aquele que está infinitamente acima dos fracos césares romanos, que tinham a presunção de reivindicar o título de Senhor, que apesar de governarem um império que em perspectiva global era o mundo da época, mas era pequeno e foi de curta duração. Como o Senhor, o Filho exaltado, ultrapassa as forças espirituais sobre-humanas. Ele ultrapassa deuses pagãos, sejam aqueles tidos como benignos, ou mesmo os demônios considerados como malévolos, que competiam pelo temor e pela lealdade dos adoradores em colônias cosmopolitas como Filipos, onde o politeísmo local da Macedônia e da Grécia absorveu as influências do Oriente Asiático e do Ocidente Romano. A ideia, meus amados irmãos, é exatamente comparar o Senhor Jesus Cristo com o mais poderoso monarca da época, que era César. César, ele reivindicava o título de Senhor. Ele exigia, por exemplo, dos cidadãos romanos que confessassem que César é Senhor. A confissão de que Jesus é Senhor colocava os cristãos exatamente em choque contra o imperador. César tentou expandir o seu império através de campanhas militares, através das suas legiões, e isso foi bem sucedido durante um tempo. Mas, irmãos, ali já por volta do século V depois de Cristo, o Império Romano já havia sucumbido diante dos povos bárbaros. Mas aquele que é o verdadeiro Senhor, ele continua a expandir o seu reino, ele continua a conquistar as nações, não através da força das armas, mas ele continua a sua campanha de expansão por meio da mensagem da sua cruz. Aquele que foi o símbolo da sua maior humilhação é justamente o meio pelo qual ele expande o seu reino. Então, quão acima de todo nome é o nome do Senhor Jesus Cristo. E acima de tudo, meus irmãos, a grandeza desse nome Senhor está em que o mesmo é aquele nome revelado no Antigo Testamento, como sendo o nome de Deus por excelência, o nome Yahvé. Quando o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, a palavra que os tradutores usaram para traduzir o nome de Deus foi justamente a palavra Senhor.
Então, chamar a Cristo de Senhor é a honra definitiva e máxima. Senhor é o nome que está acima de todo nome, exatamente por ser o nome do próprio Deus. Abra a sua Bíblia e veja o que está escrito em Isaías capítulo 42, versículo 8. Isaías capítulo 42, versículo 8. Leia comigo agora. Isaías capítulo 42, verso 8. O Senhor diz assim, leiamos todos juntos. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Vejam, o Senhor Deus diz, Yahvé é o meu nome, Senhor é o meu nome, eu não darei a minha glória a outra pessoa, mas esse nome é compartilhado com aquele que é coigual ao Pai. Esse nome, ele é dado ao Senhor Jesus Cristo. O nome que está acima de todo nome, meus irmãos, é Jesus Cristo como o Senhor de todo o universo. Mas a exaltação do Senhor Jesus Cristo não está apenas no passado. Paulo vai nos mostrar que a ressurreição de Jesus foi apenas o início dessa exaltação, e há muito mais para entender, há muito mais para acontecer, como ele nos diz nos versículos 10 e 11 de Filipenses 2. Volte para o nosso texto de Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 10 e verso 11. E vamos ler todos juntos esses dois versículos, irmãos. Filipenses 2, verso 10 e verso 11. Diz assim, todos, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vejam no verso 10, irmãos, essa expressão para quê? Aqui você tem o objetivo do Pai ao exaltar sobremaneira o seu Filho amado. E Paulo vai nos dizer que o objetivo da exaltação de Jesus foi para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, vejam isso aqui, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, vejam aqui uma cena, eis aqui uma cena que com toda certeza vai ser espetacular. Tentem imaginar isso aqui. Tentem imaginar todas as criaturas racionais, na terra, nos céus e debaixo da terra, todas, se curvando diante de Jesus, confessando que Ele é Senhor. Essa cena aqui, meus irmãos, vislumbrada pelo apóstolo Paulo, certamente essa cena ela vai ser maior e ela vai ser mais gloriosa do que qualquer coisa que você já tenha visto. Inclusive em filmes. Você pode lembrar, por exemplo, quem já assistiu do final do episódio 4 de Star Wars, Uma Nova Esperança. Quando a princesa Leia recompensa Luke Skywalker, Han Solo e o Chewbacca por ajudarem a aliança rebelde a destruir a Estrela da Morte. Nesse momento, meus irmãos, quando há essa recompensa, há uma multidão imensa ali que começa a aplaudir os três heróis. E é uma cena bela que encerra o filme. Você pode lembrar também do final da trilogia O Senhor dos Anéis, quando Aragorn finalmente é coroado como rei e depois de um anel já ter sido destruído. Você vê ali todos os povos da Terra-média já pacificados, eles prestando honra ao rei Aragorn e aos hobbits que lutaram contra as forças do mal. Se você já assistiu a esses filmes, então você sabe como essas cenas elas são impactantes. Pois bem, meus irmãos, todos os efeitos especiais usados nessas cenas, todo o esplendor retratado nessas cenas, toda a glória dessas cenas, tudo isso é menor. É muito menor do que aquilo que acontecerá no último dia.
quando todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se curvará diante de Jesus Cristo. Quando toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, tentem imaginar essa cena gloriosa. Os melhores cineastas não são capazes de fazer justiça ao esplendor dessa cena que o apóstolo Paulo menciona aqui. E não pense que aqui Paulo está mencionando apenas aqueles que amam a Jesus. Não pense que aqui Paulo está falando apenas daqueles que amam a Jesus em todo o mundo e que o amaram em todos os lugares e em todas as épocas. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, e que vai acontecer, é o mesmo que aconteceu ao próprio apóstolo Paulo, quando Paulo ainda era um inimigo de Cristo. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando Paulo, perseguindo a igreja, ele estava a caminho de Damasco, e ele tem no caminho de Damasco uma visão do Cristo glorificado. Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 9, e vejam, meus amados irmãos, que a visão do Cristo glorificado levou o apóstolo Paulo ao chão. Veja o verso 3. O verso 3 de Atos 9 diz: seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu? Quem és tu, Senhor? Irmãos, outrora Paulo perseguia a Jesus. Outrora Paulo odiava a Cristo, mas quando ele viu a glória de Cristo, ele não encontrou outra palavra a não ser Senhor. É isso que vai acontecer no último dia. Quando ele diz que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará, meus irmãos, estão incluídos aqui não só os crentes, não só os cristãos, aqueles que hoje amam o Senhor e que se prostram diante da majestade dele. Essa expressão inclui até mesmo aqueles que são inimigos de Cristo e que por ocasião do seu retorno permanecerão como os seus inimigos. Vejam aqui que Paulo menciona 3 grupos. Ele fala daqueles que estão no céu, ou seja, os santos anjos, e os crentes que já estão no gozo da herança, os crentes que já partiram e que estão no céu. Eles dobrarão os seus joelhos, eles confessarão com as suas línguas que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas Paulo fala em segundo lugar daqueles que estão na terra. Isso inclui os crentes, é verdade, mas isso inclui também os descrentes. Tentem imaginar, irmãos, os descrentes de todo mundo. Tente imaginar os ateus. Tente imaginar o ateu mais combativo. Richard Dawkins. Aqueles que foram um dia chamados de os 4 cavaleiros do apocalipse ateísta. Richard Dawkins, Daniel Dennett, Christopher Hitchens e o quarto eu esqueci o nome. Sam Harris. Esses 4 homens, eles dobrarão os seus joelhos e com as suas línguas eles confessarão que Jesus Cristo é Senhor. Hoje, meus irmãos, eles blasfemam, eles escrevem barbaridades. Mas vai chegar o dia em que eles se curvarão e eles confessarão. Os blasfemos, os idólatras, todos os muçulmanos, eles serão forçados a dobrarem os seus joelhos diante de Jesus Cristo. E a única coisa que terão coragem de dizer, que conseguirão dizer, é que Jesus Cristo é Senhor. Mas Paulo fala de um terceiro grupo. E o terceiro grupo mencionado pelo apóstolo Paulo é o daqueles que estão debaixo da terra.
Nesse grupo estão todos os demônios e todos aqueles que já morreram sem Cristo, todos aqueles que morreram na incredulidade, todos aqueles que no presente estão aguardando o juízo final e a condenação eterna. Meus irmãos, nenhum joelho no universo está excluído, seja humano, seja angélico, seja demoníaco. Nem mesmo o joelho de Satanás está excluído. As pessoas costumam pensar em Satanás como alguém que é capaz de medir forças com o Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, a perspectiva que nos é apresentada aqui é a de que no último dia, a única reação de Satanás é a de contra a sua própria vontade. Ele vai cair, ele vai se curvar, ele vai cair prostrado, ajoelhado, com a sua boca no pó, como convém a toda serpente, diante do Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, depois da cena, depois de ver o próprio Senhor, esta é a cena que eu mais aguardo ver naquele dia. William Hendrickson diz que os anjos e os seres humanos redimidos farão isto com intenso regozijo, farão isso com grande alegria, mas os condenados farão isto com profunda tristeza e profundo remorso, não com verdadeiro arrependimento. A glória de Jesus, meus irmãos, será tão grande, tão intensa, que todos, absolutamente todos, serão compelidos a render homenagem ao Senhor Jesus Cristo. E Paulo termina dizendo, veja no verso 11, que toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O verbo confessar aqui, irmãos, é uma forma intensiva do verbo confessar. Essa forma intensiva mostra que essa confissão não vai ser uma confissão baixa, não vai ser uma confissão acanhada, muito pelo contrário, vai ser uma confissão altissonante e aberta, pública, a plenos pulmões, diante de tudo e de todos. Tentem imaginar mais uma vez esta cena, irmãos. Tentem imaginar, mais uma vez, todos os ateus, aqueles que hoje abrem as suas bocas e dizem as mais imundas blasfêmias contra o Senhor Jesus Cristo. Um dia, eles serão forçados a encarar o Senhor Jesus Cristo e a confessar: Jesus Cristo é Senhor. Isso aqui vai ser glorioso. Aqui no verso 11, Paulo faz uma alusão a outro texto do profeta Isaías. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 45, no verso 23. Abra lá. Isaías 45, verso 23. Leia comigo. Diz assim, vamos ler todos juntos. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. O apóstolo Paulo ele está fazendo uma alusão a esse texto de Isaías capítulo 45. E no contexto aqui de Isaías, meus irmãos, quem fala aqui é o Senhor, quem fala é Yahvé. E aqui o Senhor está fazendo um desafio aos ídolos pagãos. Deus está desafiando os ídolos pagãos para que digam alguma coisa, para que falem alguma coisa, para que façam alguma coisa, se é que podem. Aqui, Yahvé está reivindicando ser o único Deus. Ele reivindica ser aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Ele reivindica aqui ser aquele que é o único que pode anunciar de antemão as coisas futuras e é o único que pode fazer com que elas se cumpram. Aquele que é o único Deus vivo. Apenas Yahvé é digno de que todo joelho se curve diante dele e toda língua confesse a sua supremacia. Percebam, irmãos, que quem fala aqui é Deus, quem fala aqui é Yahvé, e Paulo diz que Yahvé é Jesus Cristo.
Aqui, mais uma vez, nós temos confirmada a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Se um dia você permitir que uma testemunha de Jeová entre na sua casa, e ela disser a você que nós não devemos adorar a Jesus, mas apenas a Jeová, de modo paciente, de modo calmo e paciente, de modo compassivo, leve essa pessoa a Isaías 45, verso 23. E depois a leve a Filipenses 2, verso 10 e verso 11. Irmãos, o Senhor que Isaías insiste que é o único Deus, o Deus diante de quem todo joelho se dobrará, o Deus a quem toda língua confessará, é Jesus. Eu quero concluir, meus amados irmãos, apenas chamando a atenção de vocês para duas aplicações que este texto traz até nós. A primeira aplicação que eu gostaria de trazer a vocês, irmãos, é que todos vocês observem, aqui nesta epístola, aqui nesta passagem, o maior incentivo para que vocês vivam vidas altruístas. Aqui vocês têm o maior incentivo para que vocês vivam pensando mais nos outros e menos em si mesmos. Aqui você tem a maior injeção de ânimo, aqui você tem a maior motivação para que você se empenhe em buscar os interesses dos teus irmãos, para que você se doe a eles. E o incentivo está em que cada um de vocês foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Ele deu a cada um de vocês do seu Espírito Santo. O Espírito Santo une a Cristo cada um de vocês, de modo que cada um de vocês tem a mente de Cristo. Por isso, meus irmãos, vocês também podem ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E dessa forma, vocês podem sacrificar o próprio bem-estar em prol dos seus irmãos. Mas além disso tudo, meus irmãos, em Jesus nós temos um exemplo da bondade e da graça do nosso Deus. Porque assim como a vida de serviço e de sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi recompensada pelo Pai, com a suprema exaltação do seu santo nome, recebendo ele o nome que está acima de todo nome, assim também vocês também desfrutarão de glória no futuro. É verdade que a obediência de vocês é diferente da de Jesus, no sentido em que a obediência de vocês não é meritória, como foi a obediência de Cristo. Vocês não podem, nós não podemos reivindicar nada a Deus. Nós não podemos exigir nada. Mas nós podemos nos deleitar, pois em sua graça Deus se agrada em nos conduzir à glória. Nós devemos viver aqui vidas de serviço, nós devemos viver aqui vidas de abnegação, nós devemos viver vidas aqui de humilhação, mas, meus irmãos, nosso destino final é a glória, é a exaltação do Senhor Jesus Cristo. A segunda aplicação, meus irmãos, que eu gostaria de fazer, eu gostaria de pedir que todos vocês parassem e atentassem para o que Paulo nos revela aqui sobre a exaltação de Jesus Cristo. Eu disse que nós banalizamos o nome Senhor. Mas eu gostaria que você pensasse sobre isso. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Não diga isto apenas. Não repita isto apenas. Confessar a Jesus como Senhor significa muito mais do que simplesmente declarar a palavra Senhor. Declarar, confessar Jesus como Senhor envolve perceber quem Ele é. Envolve perceber a supremacia de Cristo. E eu faço esse destaque, meus irmãos, simplesmente porque hoje em dia nós nos reunimos e nós confessamos a Cristo como Senhor. Nós nos curvamos diante dEle.
Nós fazemos tudo isso em nossos lares, mas também fazemos isto aqui quando nos reunimos para o culto. Mas nós devemos nos questionar: será que nós estamos fazendo isto com todo o senso de reverência que é possível? Tome para si o que eu vou dizer agora. Você se curva diante de Jesus e você confessa o senhorio de Jesus porque você realmente percebe a supremacia dele. Quantos de nós, irmãos, aqui, nesta noite, de fato, têm essa percepção? Quantos aqui, entre nós, de fato, se prostram de coração diante de Jesus e o confessam como Senhor? E quantos de nós estão aqui apenas de corpo presente? Sem essa percepção da grandeza e da glória de Jesus Cristo. Irmãos, no culto nós temos posturas físicas. Nós temos expressões corporais, como pessoas ficando de pé diante da palavra de Deus, pessoas curvando as suas cabeças em oração a Deus, pessoas fechando os seus olhos no momento em que cantam a Jesus. Mas quantas pessoas fazem todas essas coisas só por costume? Só porque é o modo de fazer as coisas? Como afirmou um pastor, meus irmãos, o que nós fazemos com os nossos corpos não é um indicador do estado dos nossos corações. Nós podemos fazer algo com o nosso corpo e o nosso coração está bem diferente daquilo. Lembre do que o Senhor Jesus Cristo disse sobre os judeus, quando ele citou um texto do profeta Isaías, dizendo que este povo, ele me honra com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Quando os nossos lábios dizem que Jesus é Senhor, irmãos. Quando os teus lábios dizem que Jesus é Senhor, você está fazendo isso com verdadeira devoção e reverência? Quando você diz que Jesus é Senhor, você entende de fato a grandeza dessa afirmação? Os filipenses tinham a dimensão exata dessa afirmação, meus irmãos, porque dizer que Jesus é Senhor desafiava os imperadores romanos. Essa afirmação dizia que César não era o Senhor, mas sim Jesus Cristo. Jesus é o Senhor. Quando os apóstolos diziam essas coisas, eles faziam isso com toda a solenidade e gravidade possíveis. Mas e nós? O que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, irmãos, é que um dia todos vão fazer essa confissão e todos vão confessar isso aqui com um verdadeiro sentimento. Permita-me dizer a cada um de vocês que vai chegar o dia quando você vai fazer essa confissão e você confessará que Jesus é o Senhor com todo o sentimento possível. Se hoje você já é alguém que pela graça tem a percepção da glória e da majestade de Jesus, se hoje você confessa que o senhorio de Jesus, ele é sobre todas as coisas, e você faz isso com todo o temor e com toda a alegria possível, esse também será o teu sentimento no último dia. Por outro lado, se você hoje é alguém que até abre a boca para dizer que Jesus é Senhor, mas faz isso de maneira fria, sem se importar com o valor do que diz, ou se você é alguém que se recusa a fazer essa confissão, mas toma o lado daqueles que blasfemam do santo nome de Jesus, saiba que no último dia você também fará essa confissão. No último dia você também bradará: Jesus Cristo é Senhor. A grande questão é que não haverá nenhuma alegria em você ali. Haverá apenas pesar. Haverá apenas remorso. Você vai fazer essa declaração, mas não ao lado dos santos anjos, não ao lado dos crentes que já estão no céu e daqueles que hoje já amam ao Senhor.
você fará essa declaração, se você não se arrepender da tua frieza, se você não se arrepender da tua negligência, você vai confessar no último dia que Jesus Cristo é Senhor do lado de todos os condenados, do lado de todos os anjos caídos, do lado dos demônios. Você vai fazer essa declaração ao lado do próprio Satanás, que com você e como você estará prostrado em profunda humilhação. Então, acorde. Um pastor chamado R. Kent Hughes, meus irmãos, ele declara: cada coração crente clamará a plenos pulmões, em voz e em música, e nós, com os anjos, faremos isso uma vez após outra por toda a eternidade. Mas também cada coração incrédulo confessará isso em desoladora submissão e desespero. Mesmo Satanás confessará, o joelho e a língua dele não estão excluídos. Cada espírito caído confessará isso. Legião após legião confessará isso. Caifás confessará que Jesus, o Messias, é Yahvé. Herodes confessará isso. Pilatos fará essa confissão. Nero confessará que Cristo, e não ele mesmo, é o Senhor. Hitler confessará isso. Stalin confessará isso. Cada alma de toda e qualquer era confessará que Jesus é Yahvé. Então você que está aqui hoje, tenha essa certeza, você vai fazer essa confissão um dia. A grande pergunta a qual você tem de responder é: de qual lado e com qual sentimento você fará essa confissão? Você fará essa confissão do lado dos santos e dos anjos? E você vai confessar o senhorio de Jesus com entusiasmo e profunda alegria? Ou você estará do lado de Satanás, dos demônios e dos condenados, confessando com tristeza e em desespero? O que você precisa saber é que, independente do lado em que você estará, Deus será glorificado. No último dia, todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, e tudo isso será para a glória de Deus Pai. A minha sincera oração, meus irmãos, é que o Espírito Santo de Deus abra os teus olhos, que Ele tire o véu do teu coração, para que você veja hoje a beleza, a glória, a majestade, a soberania, a supremacia, a formosura do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, meus irmãos, nos abençoe e nos guarde.